Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje, tá? Terceiro ano, vamos lá? Então, hoje nós vamos trabalhar história, ok? Então, vão lá, pegue o livro de vocês de história, tá? Coloque lá na página 72, tá? Nós vamos trabalhar o assunto modificações das profissões, tá? Então, nós vamos trabalhar da página 72 até a página 76, ok, crianças? O que nós vamos abordar aqui, tá? Nós vamos abordar os tipos de trabalho, de profissões, eh, os tipos de trabalho, trabalho formal, trabalho informal. Vamos falar um pouco sobre a carteira de trabalho, tá? Vamos relembrar um pouco sobre o que é o trabalho formal e o trabalho informal, que nós vamos falar também que é o trabalhador autônomo. Ok, crianças? Então, vamos lá, iniciando nossa aula. Vamos lá falar sobre atividades econômicas antigo e atual, tá? Então, nós vamos verificar agora quais eram os tipos de trabalho antigamente que davam mais lucros, tá? E o atual, hoje em dia, o que dá mais lucro, tá? Então, antigamente, no campo, o campo era mais lucrativo, tá? Na área da agricultura e da pecuária. Vamos ler aí. Através da agricultura e da pecuária, a economia girava em torno dos produtos que vinham do campo. Sendo assim, era uma das principais formas de trabalho, tá? Então, antigamente, na agricultura e na pecuária, o lucro era maior, tá? Porque tinha a época do café, né? O café, quando vieram até imigrantes para o Brasil, tá? Para colher café, para trabalhar na lavoura, tá? Então era muito lucrativo, tá? Então aqui, olha só, quando começou a época do café, né? Era onde o Brasil tinha bastante lucro, tá? E hoje em dia, tá? Hoje em dia, as novas profissões foram mudando, tá? Porque antigamente as profissões que tinham era telefonista, leiteiro, tá? Tinha outras profissões inusitadas, como despertador. Como despertador, tia? As pessoas eram contratadas, né, para servirem como despertador. Engraçado, né? Então, isso foi muito antigo, na época de 1847, tá? As pessoas vinham com bambu ou com varetas, até mesmo com pedrinhas, jogavam nas janelas, tá? Só para acordar as pessoas, tá? Então, essas pessoas eram contratadas. Para quê? Para servir de despertador, tá? Então, aqui, isso eram as profissões antigamente, tá? Hoje em dia, não. Com as novas profissões, né, o mercado se atualizou, tá? A economia teve um avanço, então aconteceu devido à mudança, né, do mercado, tá? Então, o primeiro passo que foi para acontecer essa mudança foi a economia e a indústria, tá? Então, aqui, olha, as antigas profissões também que tinham era o sapateiro, tá? O sapateiro, tinha muito sapateiro também. Tinha aqui, olha, o que cuidava dos chapéus também, chapeleiro, né? Tinha várias profissões inusitadas, tá? Então, saíram da parte da lavoura, da agricultura, para se aperfeiçoar, tá? Em algum tipo de profissão. Ok, crianças? Aqui, olha, o mercado de trabalho. Vamos verificar aqui o mercado de trabalho. Essa aqui foi uma pesquisa do ano de 2017, tá? Então, aqui verifica as quantidades de pessoas, de trabalhadores, né, que estão desempregados, que estão trabalhando com carteira assinada, tá? Trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores que trabalham por conta própria, que são chamados de autônomos, ok? Então, vamos verificar aqui o percentual, né, de cada tipo de trabalho. Vamos verificar aqui o primeiro.
primeiro é o trabalhador com carteira assinada, tá? Então, 33.321.000 habitantes brasileiros tiveram carteira assinada durante o ano de 2017. Amarelo aqui são os trabalhadores por conta própria, são chamados é o chamado trabalhador autônomo, tá? Que é o trabalhador autônomo, criança, é a pessoa física que ele exerce atividade econômica por conta própria. Como vocês estão vendo aí, né, o fotógrafo, tá? Esse trabalhador informal não tem vínculo, ele não tem vínculo com empresa nenhuma, não tem carteira assinada, tá? Ele não tem vínculo com contratos, então ele trabalha, né, para o seu próprio sustento, tá? Por conta própria. Aqui o outro, trabalhador sem carteira, né? Que são os famosos que trabalham de maneira informal, né? Vendendo coisas na rua. Os ambulantes também podem ser considerados trabalhadores autônomos, né? São os trabalhadores que trabalham nas ruas, os ambulantes. Então, aqui, né, o verde, cerca de 11.115.000 trabalhadores sem carteira assinada. E o último, né, que é o desempregado. Esse daí não tem nenhum tipo de função, tá? Então, aqui o desempregado, tá, no Brasil, nessa época do ano de 2017, eram cerca de 12.331.000 pessoas desempregadas, ok, crianças? Vamos falar do trabalhador autônomo, né? Do trabalho autônomo. Então, aqui, além do trabalho sem carteira assinada, fazem parte das estatísticas os trabalhadores autônomos, aqueles que trabalham por conta própria, que incluem dos profissionais liberais, olha só, aos ambulantes. Não utilizam carteira de trabalho, mas devem contribuir para a providência social, tá? Isso daqui é o dinheirinho que é arrecadado para que ele garanta a criança da sua aposentadoria, tá? Então, o que é ser uma pessoa autônoma? Autônoma é uma pessoa ou algo que se age com autonomia, ou seja, por conta própria. Pode ser uma trabalhadora autônoma, alguém que trabalha de uma forma independente, sem vínculo empregatício com nenhuma empresa. A pessoa autônoma é alguém que age por si, que não possui vínculo com outras pessoas, empresas e instituições. Como eu expliquei agora, né? O trabalhador autônomo, ele vai trabalhar por conta própria. Ele não vai ter vínculo com empresa nenhuma, ele vai ter carteira assinada, tá? Ele, se ele quiser, ele pode contribuir, né, para a providência social, para que ele possa lá, quando tiver a idade para se aposentar, garantir o seu dinheiro, tá ok? Garantir uma aposentadoria. Então, aí, olha, os trabalhadores que podem ser autônomos, nós temos aí o músico, pintor, artista plástico, né, escultor. Então, esses aí são alguns das pessoas, né, que trabalham, são trabalhadores autônomos, tá? Vamos agora falar sobre trabalho formal. Aqui, criança, já inclui, tá? O empregado que vai ser contratado, tá? Ele vai ter os seus direitos garantidos, tá? Vão ser os seus direitos garantidos por quê? Porque ele vai fazer parte de uma empresa. Então, essa empresa vai o quê? Vai precisar assinar sua carteira de trabalho, tá? E com isso, ele vai garantir os seus direitos trabalhistas, tá? Então, vamos lá. Trabalho formal é a ocupação de emprego que garante ao trabalhador a assinatura na carteira de trabalho, com todos os com os direitos trabalhistas garantidos pela CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Direitos como vale alimentação, transporte, férias, 13º
e outros. Os profissionais que trabalham em um emprego formal recebem salário mensal, tá? Então, aqui, os trabalhadores formais, tá? Eles vão ter o emprego garantido está até aonde o empregador quiser, né? Claro, tá? Mas lá ele vai garantir na sua carteira de trabalho o quê? Os seus direitos, tá? Tanto como transporte, férias, 13º, tá? Tem carteira de saúde também, tá? E entre outros aí, tá? Então, para quem tem um trabalho formal, tem direitos, tem garantias, ok? Olha, vamos falar agora sobre a carteira de trabalho, tá? A carteira de trabalho e previdência social, que é chamada de CTPS. É um documento que contém informações sobre a vida profissional do trabalhador e sobre sua filiação ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Sim, em todos os locais não há cobrança pela emissão da carteira de trabalho e previdência social. Então, é um documento, né, onde você vai ter ele, né, você vai ter esse documento e não vai precisar pagar nada. Na carteira de trabalho deve ter foto, nome completo, filiação, número da identidade, tá? Então, tudo isso vai compor a carteira de trabalho, ok? Então, aqui, crianças, trabalhar é importante para o progresso do país e do próprio trabalhador, tá, crianças? Então, a carteira de trabalho, o empregador ele anota todas as informações ali da atividade que o empregado vai exercer, salário, férias, o tempo de serviço, tá? Então, ali, o empregador, ele vai o quê? Ele vai estabelecer, ele vai colocar tudo aquilo que o empregador vai fazer no trabalho, né? Qual é o tipo de trabalho, quais são os direitos lá que vai estar garantido para ele, tá? Carteira de trabalho serve também para garantir a sua aposentadoria, tá? Lá no INSS é recolhido o dinheiro, né? Uma parte lá é recolhido. Para quê? Para quando você tiver a idade de se aposentar, você vai poder receber a sua aposentadoria, tá? Porque nada justo, né? Depois de muitos anos trabalhando, você ter o direito de um descanso e receber tudo aquilo que foi tirado, foi depositado no INSS, tá? E também, crianças, para que serve a carteira de trabalho para o empregador, tá? Vai servir também para ele estar de acordo com a lei, né? Porque o empregador, ele quando emprega alguém, ele tem que assinar a carteira de trabalho da pessoa, tá? Se ele não fizer isso, ele vai estar agindo de forma ilegal, tá? O que o mercado formal oferece? Bora lá. Então, se você trabalha de carteira assinada, você vai o mercado vai lhe oferecer vários direitos, né? Carteira assinada ou contrato de trabalho, legislação, direitos assegurados ao trabalhador e ao empregador, tá? Possibilidade de comprovação de renda para obter de créditos diversos, tá? Então, isso daí são alguns benefícios, né? Que a pessoa que tem uma carteira assinada, né, vai garantir. Então, ali os trabalhadores, tá? Que quando contratados por uma empresa, tá? Se essa empresa for direitinha, né? Ela vai assinar a carteira de trabalho do empregado. Hoje em dia, crianças, como a crise está um pouco, né? Pouco grande, né? A crise, então, surgiram vários tipos de trabalho, né? Entre eles, que se tornou a tendência hoje em dia, né? Que são os motoristas de aplicativo, né? Então, eles tiveram que arranjar outro tipo de serviço, né? Como quem tinha o seu serviço de carteira assinada, foi demitido, teve que procurar outro tipo de profissão, né? Assim, e nesse caso, a tendência no momento é
quê? É um motorista de aplicativo, ser motorista de aplicativo, né? Previdência Social, olha aqui, crianças. Para que serve a Previdência Social? O que é? O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, é responsável pelo pagamento da aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros, com exceção de servidores públicos, tá? Então, os trabalhadores que não são servidores públicos, né? Quem são servidores públicos? Quem lembra? São aquelas pessoas, né, que fizeram uma prova, tá? E passaram no concurso público e são considerados servidores públicos. Então, esses daí, eles não vão exercer, né, o pagamento de aposentadoria pelo INSS, tá? Para ter direito ao benefício, o trabalhador deverá pagar uma contribuição mensal, tá? Então, todo mês é descontado no salário do trabalhador, tá? Durante um determinado período ao INSS, variando de acordo com o tipo de aposentadoria, ok, crianças? Então, aí o INSS ele vai ser responsável pela essa arrecadação, tá? Arrecadação de uma quantia, né? Para que no futuro, tá? Venha o quê? Venha servir de aposentadoria para o trabalhador que trabalhou durante anos e anos, né? E chegou o momento de se aposentar, tá, crianças? Crianças, então aqui a gente vai encerrando a nossa aula de hoje, tá ok? Tem atividades aí para vocês, leia o livrinho de vocês, tá? Tem bastante informações lá. Qualquer dúvida, verifique a videoaula novamente, ok? Então, até a próxima aula, tá? Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!